Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um dia de palestras por aqui. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu me chamo Maria Eduarda. Eu sou bióloga pela Universidade de Pernambuco. Eu fiz bacharelado lá. E atualmente eu faço mestrado no Programa de Biologia Aplicada à Saúde lá no LICA, na Universidade Federal de Pernambuco. Além disso, também faço parte do nosso grupo de pesquisa, que é o LIBAS, que é o Laboratório Integrado de Biotecnologia Aplicada à Saúde. E hoje eu vou estar junto com a Adriana Costa, que também é uma mestranda lá do nosso grupo, e a gente vai estar falando um pouquinho com vocês sobre o tema que é a recuperação de resíduos. Eu espero que vocês gostem. Bom, pontuando um pouquinho, né, o que é que a gente vai falar aqui? A gente vai contextualizar o que é a recuperação de resíduos, a classificação e a origem desses resíduos agroindustriais, os problemas desses resíduos agroindustriais, as estratégias e valorização para o reaproveitamento desses resíduos, as tecnologias emergentes e atuais para a recuperação desses resíduos, a economia circular e o impacto ambiental causados e a aplicação dos subprodutos gerados por esses resíduos agroindustriais. E o que é a agroindústria, né? Vamos começar por esse tópico. A agroindústria é o setor responsável por transformar os produtos da agricultura e da pecuária em bens industrializados ou úteis prontos para o consumo. Ou seja, a agroindústria ela é responsável por pegar o que é produzido no campo e na agricultura, ela processa, embala e vai distribuir esse produto até que chegue ao consumidor. E qual a importância, Eduarda, dessa agroindústria? A agroindústria ela é uma das principais responsáveis pela força econômica mundial, especialmente aqui no Brasil, onde ela é considerada uma das maiores potências agrícolas. E além disso, existem diversos fatores que contribuem para o crescimento dessa agroindústria de forma acelerada e também trouxeram diversos benefícios para esse setor, como o aumento pela demanda de alimentos, os avanços tecnológicos, o aumento da geração de empregos, a transformação da matéria-prima em produto de valor agregado, o aumento das exportações globais e a diversificação na economia rural. Em contrapartida, esse crescimento da agroindústria, ela consequentemente traz vários desafios ambientais, onde à medida que cada processo ele é realizado, desde a colheita até a embalagem, são geradas toneladas e toneladas de resíduos orgânicos e inorgânicos, que em sua maioria eles não possuem uma estratégia de gestão adequada e são acumulados e descartados de uma forma incorreta, causando diversos impactos ambientais, né? Então, nessa palestra, a gente vai entender um pouco o que são esses resíduos e os problemas que podem ser causados e como a gente pode trazer estratégias para o reaproveitamento desses resíduos. Bom, e o que são esses resíduos agroindustriais, né? Os resíduos agroindustriais são subprodutos gerados durante a produção ou processamento de produtos agrícolas e pecuários. Eles podem ser classificados em orgânicos, que são restos vegetais, cascas, bagaços, folhas e sementes, em resíduos inorgânicos, que são plásticos, embalagens, metais e equipamentos, e também em resíduos perigosos, que são resíduos com agrotóxicos, solventes ou com óleos. E de onde vem? Quais são essas principais origens desses resíduos agroindustriais? Na indústria de alimentos, com frutas, vegetais e laticínios, em abatedouros, né? em indústrias de avicultura, de pecuária, em usinas de açúcar e álcool, em agroindústrias têxteis, como os resíduos de algodão, em indústrias de grãos e indústrias também de óleos vegetais. Bom, e quais são esses principais problemas gerados por causa desses resíduos agroindustriais, né? As agroindústrias elas geram volumes e volumes de resíduos que, quando eles são descartados da forma inadequada, eles provocam diversos impactos ambientais. Entre eles, né, estão os consequentemente os ambientais, né, que são gerados pela contaminação do solo, por pesticidas, metais pesados e esse excesso de matéria orgânica, que além de reduzir a fertilidade do solo, ele também dificulta na infiltração da água, a poluição da água por efluentes sem tratamento e a infiltração de substâncias consideradas tóxicas por causa destes resíduos.
a eutrofização de rios e lagos, causando esse desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, a emissão de gases poluentes, como gases do efeito estufa, como o metano e o óxido de nitrogênio, o mau cheiro, né, por causa da proliferação de vetores, como insetos e roedores, e também a poluição do ar, por causa da poeira e partículas que vêm a partir de processos industriais secos, né, que também são gerados, resíduos são gerados a partir desses processos, né. Também existem os impactos sociais, que são o impacto à saúde pública por causa da proliferação de vetores de doença, como moscas, ratos, baratas em locais de acúmulo por causa desse resíduo, a contaminação de alimentos e da água consumidos, com diversas consequências à saúde, né? E além disso também a principal, que é a exposição de trabalhadores e as comunidades vizinhas a essas substâncias tóxicas e a esses patógenos, né? E, por fim, também existem diversos problemas econômicos que esse acúmulo de resíduos pode trazer, como o desperdício de recursos com valor agregado, a perda da produtividade agrícola devido à degradação desse solo e dessa água, os gastos com o descarte inadequado desses resíduos, né? Além disso, multas ambientais por não cumprimento das legislações ambientais para as empresas e também um prejuízo, a essa reputação também e as suas finanças, né? Consequentemente, as suas finanças. E, por fim, diversos conflitos com as comunidades locais, que acaba afetando o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento da região. Bom, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, né, estima-se que a produção mundial de resíduos agroindustriais atinja 1,3 bilhões de toneladas por ano, sendo que 1/3 dos alimentos que são potencialmente destinados ao consumo humano, eles são desperdiçados, seja como resíduos oriundos do processamento ou pela perca da cadeia produtiva. Então, diante disso, a crescente busca por soluções sustentáveis e por uma maior responsabilidade socioambiental, especialmente dentro da agroindústria, tem impulsionado também novas perspectivas para o manejo correto desse resíduo. Então, esse movimento ele tem como objetivo promover uma produção mais limpa, eficiente e alinhada aos princípios da economia circular, que é o que está otimizando o uso desses recursos e reduzindo esse desperdício, né? Então, nesse contexto, nos últimos anos, a ciência e o setor produtivo ele tem se dedicado bastante para a redução e o reaproveitamento desses resíduos agroindustriais, visando não apenas minimizar esses impactos ambientais por causa desse descarte inadequado, mas também o reaproveitamento, né, e a opção de transformar esses resíduos em um produto de alto valor agregado. Bom, depois que a gente entende um pouquinho o que são esses resíduos agroindustriais, a origem desses resíduos agroindustriais e os problemas causados por causa desses resíduos agroindustriais, a gente vai estar falando um pouco sobre as estratégias para a valorização e o reaproveitamento desses resíduos, né? A ciência, né, junto com a indústria, ela tem enxergado esses resíduos como recursos de alto valor agregado, recursos valiosos capazes de gerar energia, novos produtos e também participar de processos de inovação, de outros processos de inovação. Então, aqui a gente vai estar falando sobre algumas dessas estratégias, né? E uma delas é o aproveitamento energético ou valorização energética. A valorização energética é uma alternativa sustentável para resíduos que não podem ser reaproveitados por meio de outros processos de reciclagem convencionais. Que resíduos são esses, né? Geralmente são resíduos provindos de fósseis, lixo orgânico, esterco, né? São resíduos de aterros sanitários. E eles não podem ser utilizados em outros tipos de reaproveitamento, mas podem ser utilizados para produção de energia.
Então, um desses exemplos, né, que vão ser citados é a produção de biogás. O biogás, ele é uma energia limpa, já é uma alternativa em todo o Brasil, e ela ocorre a partir da decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Essa decomposição, ela geralmente ocorre em um biodigestor, em aterros sanitários, como eu falei, em lixos orgânicos, em esterco, mas eles ocorrem por meio de um biodigestor, né? Então, durante a digestão anaeróbia, os micro-organismos eles conseguem decompor essa matéria orgânica e eles acabam gerando uma energia química, né? Então, eles geram energia química, um gás rico em metano. Esse gás ele vai passar por um processo, né, de tratamento adequado e essa sua energia química ela vai ser transformada em energia mecânica, né? E essa energia mecânica ela vai ser captada e ela vai ser passada para um gerador, onde por meio da energia mecânica resultada desse biogás, ela vai ativar esse gerador e permitir a produção da energia elétrica ou energia térmica. Então, ela vai conseguir converter esse biogás em energias utilizáveis. Outra estratégia de geração de energia que a gente também vai citar aqui é a incineração para a geração de energia. A incineração de resíduos sólidos, ela consiste na queima e na recuperação do poder calorífico dessa matéria orgânica. Ela vai passar por um processo onde ele vai ser recebido, né? Ela vai passar por um processo de combustão. Então, esse poder calorífico, ele vai gerar um tratamento, ele vai ser realizado um tratamento químico depois desse poder calorífico. Vai ser utilizado um tratamento químico controlado e ele vai ser depois, por fim, ser transformado em energia. Então, essa também é uma das opções para o reaproveitamento desses resíduos orgânicos, né, dessa matéria orgânica, para a geração de energia, né? Ambos os processos eles contribuem para a redução desses impactos ambientais, principalmente para minimizar esses impactos negativos causados por causa das emissões dos gases do efeito estufa, principalmente do metano, que ele é liberado a partir da biodegradação desses resíduos em aterros sanitários. Então, a gente é uma alternativa utilizável, onde a gente retira esse gás tóxico para o meio ambiente e a gente transforma ele em energia. Outra estratégia para valorização e reaproveitamento desses resíduos é a produção de compostos úteis, né? Então, a valorização material, a valorização desses compostos úteis, ele tem um papel muito importante na recuperação de resíduos, onde ela é responsável por transformar resíduos ou subprodutos em novos materiais de valor agregado, né? Promovendo esse reaproveitamento de uma forma eficiente e também de uma forma integral, onde esses materiais provavelmente seriam descartados e a gente está utilizando, reaproveitando ele e utilizando ele de diversas formas, né? A partir ou para utilizar em outros processos, né? Então, uma dessas opções para a produção de compostos úteis é a extração de compostos bioativos. A extração de compostos bioativos é um processo já utilizado, né, na indústria, também é utilizado no nosso laboratório, onde a gente trabalha com compostos bioativos, né, com ação bioativa. E esse processo ele visa a obtenção de substâncias naturais de resíduos vegetais ou agroindustriais que apresentam propriedades funcionais e terapêuticas. Aqui, ó, propriedades funcionais e terapêuticas. Essa extração ela já é utilizada na indústria, né? Não só no nosso laboratório, mas na indústria farmacêutica, na indústria alimentícia, cosmética e biotecnológica, e visa a obtenção de substâncias bioativas de forma eficiente, reduzindo impactos ambientais e outros custos, né? E quais os compostos podem ser obtidos, né? A partir desses resíduos, né? Antioxidantes naturais, como flavonoides, polifenóis,
óleos essenciais com ação antimicrobiana, com ação aromática, alcaloides, taninos, peptídeos bioativos com ação anti-inflamatória, com ação cicatrizante e também pigmentos naturais, né? A gente consegue obter esses compostos bioativos a partir de cascas, sementes de fruta, bagaço de cana-de-açúcar, bagaço de caju, borra de café e penas de frango de corte. Outra estratégia para a valorização e reaproveitamento de resíduos é a produção, o reaproveitamento de resíduos agroindustriais para a formulação de rações animais, né? A produção de alimentos para animais. Essa alternativa, ela traz uma visão altamente sustentável, né? Permitindo a transformação desses subprodutos em alimentos enriquecidos com componentes nutricionais e funcionais. Aqui, alimentos enriquecidos com componentes nutricionais e funcionais. E, ao mesmo tempo, contribui para a redução desse desperdício e também nos impactos ambientais envolvidos nesse descarte, né? Então, entre as principais fontes de resíduos utilizados nesse processo, descarta-se o farelo de soja, o arroz, o trigo, as cascas de frutas, polpas, bagaços, além de outros subprodutos de pescado, frigorífico e entre outros, né? Estes materiais eles podem ser aplicados na produção de rações de bovinos, rações de suínos, aves, alimentos fermentados para ruminantes e entre outros, né? Então, essa alternativa reduz o custo da cadeia agropecuária, promove o redirecionamento eficiente desses resíduos que seriam descartados e minimiza o impacto ambiental dessas indústrias. Existem também outras infinitas formas para o reaproveitamento desses resíduos, como também a utilização desses resíduos como matéria-prima para a produção de novos produtos, né? Que é o que a gente vai falar aqui. Uma dessas produções de novos produtos é a produção de cosméticos, né? A produção de cosméticos naturais, ela surge a partir do reaproveitamento de insumos que possuem uma grande concentração de peptídeos bioativos, óleos essenciais e vitaminas extraídas de resíduos vegetais, e de onde a gente consegue obter esses peptídeos, a partir de cascas de fruta. Quais as frutas? Laranja, acerola, uva, morango, a partir da borra do café, a partir dos óleos vegetais reaproveitados e entre outros, né? Então, essa alternativa para o reaproveitamento desses resíduos, desses insumos, ela substitui o uso de compostos sintéticos e também atende às necessidades ambientais. Nessa foto, eu quis colocar essa foto porque é uma marca, né? É uma marca daqui do Brasil e ela fez essa linha a partir totalmente de resíduos que seriam descartados. No caso, resíduos vegetais e frutas que seriam descartadas. Então, elas conseguiram obter o óleo a partir da casca do fruto. Todos esses materiais que seriam descartados, eles foram reaproveitados para a produção dessa linha. Outra alternativa para a produção de novos produtos é a produção de bioplásticos e embalagens biodegradáveis. Os bioplásticos e as embalagens biodegradáveis são materiais produzidos a partir de resíduos orgânicos que são ricos em amido, celulose, proteínas e vegetais. E esses resíduos, porque eles são utilizados para produzir esses bioplásticos, né? Porque esses resíduos eles têm a capacidade de se decompor naturalmente pela ação dos micro-organismos do ambiente. Então, essa alternativa surge que, além de substituir plásticos convencionais derivados do petróleo, que são altamente difíceis de ser degradados e causam um acúmulo, né, de plástico no meio ambiente, eles também diminuem a poluição ambiental e contribuem com práticas mais responsáveis ao meio ambiente. Então, como esses bioplásticos e essas embalagens biodegradáveis elas podem ser feitas? Com a utilização de fécula de mandioca, amido de milho ou batata, bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz,
Elas podem ser utilizadas também podem ser feitas a partir de penas de frango, fibras de palha, casca de fruta e também resíduos de milho. Olá, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Como a Maria Eduarda falou anteriormente, meu nome é Adriana, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente faço parte do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular Aplicada aqui da UPE, nível mestrado. Sou integrante do grupo Bioagrofarma, que é um grupo da Universidade Federal, e também é um grupo parceiro daqui do LIPAS. Bom, vou estar dando continuidade à nossa palestra agora. Espero que até o momento vocês tenham conseguido acompanhar a nossa ideia, o que tem sido proposto. E vamos falar um pouquinho agora sobre as tecnologias emergentes para a recuperação de resíduos. No cenário atual, onde a sustentabilidade é cada vez mais urgente, tecnologias emergentes vêm se destacando na recuperação de resíduos. Essas tecnologias, elas transformam o que antes eram descartados em produtos úteis e muitas vezes até lucrativos. Vou estar apresentando para vocês 3 estratégias promissoras, sendo a hidrólise enzimática, a compostagem e a digestão anaeróbica. Cada uma possui um mecanismo próprio de ação e muitas vezes também envolve a ação, a participação de micro-organismos e enzimas específicas. Bom, pessoal, a primeira técnica é a hidrólise enzimática, que nada mais é do que um processo onde enzimas como celulases e hemicelulases e tanases são usadas para degradar resíduos ricos em fibras vegetais, como o bagaço de fruta, a palha também. Essas enzimas, elas quebram componentes como celulose e taninos em unidades menores. Então, ela quebra componentes que são considerados grandes em menores, como a glicose, ácidos fenólicos, ácidos gálicos, e esses compostos menores, eles podem ser utilizados na produção de biocombustíveis, ingredientes alimentares ou até em cosmético. Então, a hidrólise enzimática, ela utiliza enzimas específicas para quebrar moléculas complexas. É ideal para transformar resíduos lignocelulósicos em açúcares fermentáveis, por exemplo, né? A grande vantagem é que se trata de um processo seletivo, eficiente e ambientalmente amigável, uma vez que ele não gera desperdício, pelo contrário, ele está salvando o que antes seria desperdiçado, o que seria prejudicial para o ambiente. Mas é importante lembrar que exige um bom controle das condições é, reacionais para que seja eficaz. São as condições ótimas para aquilo que está, para aquelas enzimas que estão sendo utilizadas. São condições ótimas de pH, em que pH, qual será o pH ideal para o funcionamento daquela enzima, a temperatura, a concentração, a umidade, entre outros fatores que vão estar ali influenciando a ação enzimática. É um processo considerado, então, muito eficiente e benéfico. Trouxe aqui para vocês uma imagem, um ciclo que representa basicamente como acontece essa ação. Então, as enzimas, elas atuam em moléculas, quebrando essas ligações químicas que existem ali na molécula, que vai produzir moléculas mais simples, moléculas menores, e assim elas vão poder ser aplicadas nas indústrias. Vai acontecer, então, as aplicações industriais para produção de bioetanol, ração animal, melhoramento de bebidas, afins. Existe uma ampla aplicação, como vocês já viram anteriormente com a Maria Eduarda. A nossa segunda técnica, né, é a compostagem. A compostagem nada mais é do que um processo natural em que micro-organismos, seja fungos ou bactérias, decompõem resíduos orgânicos, casca de fruta, folhas, restos de poda, e durante esse processo, enzimas como proteases, lipases e celulases são produzidas para degradar proteína, gordura e fibras vegetais. Então, quando a gente fala de técnica de compostagem, nada mais é do que processo biológico, é um processo biológico de decomposição da matéria orgânica por micro-organismos. Pode ser tradicional, termofílica ou com auxílio de micro-organismos específicos. O resultado dessa técnica é um composto orgânico, o humus,
que enriquece o solo. Existem técnicas que aceleram esse processo usando culturas específicas de micro-organismos adaptados ao tipo de resíduo. É uma alternativa de baixo custo, com um impacto positivo no solo e na agricultura, até porque, como a técnica anterior, nós estamos falando de reutilizar resíduos de algo que ia ser degradado não, que ia ser perdido, né, basicamente no solo, não ia ser utilizado, e gerar compostos que se acumulariam, demorariam um pouco mais para se decompor sem as técnicas adequadas. Então, é uma técnica que produz um adubo rico em nutrientes. Trouxe aqui uma imagem para vocês que representa esse ciclo da compostagem. Então, nós vamos ter a alimentação, os alimentos que vão gerar resíduos, restos de alimentos. Esses restos de alimentos eles vão para uma pilha de compostagem ou de micro-organismos e vai gerar o composto orgânico, o humus, que vai servir para a fertilização, como fertilizante do solo, e que vai produzir mais vegetais, mais alimentos, e o ciclo continua. Bom, pessoal, então a nossa terceira técnica é a digestão anaeróbica, que é uma técnica que utiliza micro-organismos anaeróbicos, ou seja, são aqueles micro-organismos que sobrevivem sem a presença de oxigênio para degradar a matéria-prima orgânica. Durante esse processo, enzimas como hidrolases, acetogênicas, mitogênicas, elas atuam em diferentes etapas. Primeiro quebrando resíduos em compostos menores e depois transformando esses compostos em ácidos para, por fim, gerar o metano e o dióxido de carbono. Esse biogás gerado, ele pode ser utilizado como fonte de energia, enquanto o resíduo final, que é chamado de digestão, pode ser aplicado como fertilizante. Então, quando a gente está falando de digestão anaeróbica, resumidamente, é decomposição sem oxigênio por micro-organismos anaeróbicos, produz biogás, metano e biofertilizantes, utilizando resíduos orgânicos diversos, animais, vegetais e industriais. Além disso, também ele reduz a emissão de gases de efeito estufa. É uma solução eficiente tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista energético, porque é uma fonte de gerar energia. Aqui nós temos um esqueminha da CO Eco adaptado. Então, ele vai utilizar resíduos de gado, cultivo, águas residuais, que vai passar por essa digestão anaeróbica, gerando biogás, que serve como fonte de calor, de eletricidade, né, uma fonte energética, e biofertilizantes, além de biocombustível e rede de gás. Bom, agora falando um pouquinho sobre economia circular e impacto ambiental, no que diz respeito a esse ponto, favorece a inovação, favorece a sustentabilidade e a geração de renda. A economia circular, que é o método regenerativo que substitui o modelo linear. Qual é o modelo linear? Qual estamos habituados? Extrair, produzir e descartar. Então, ela substitui esse modelo, é um modelo mais inteligente de uso de recursos, que em vez desse modelo linear, né, a circularidade, ela busca manter os materiais em uso pelo maior tempo possível. Se possível sempre utilizar, ele vai ser sempre utilizável, senão o máximo que puder ser extraído dele. Isso envolve reutilizar, reciclar, recuperar, transformar resíduos em novos produtos. Na prática, isso significa dar um novo destino para subprodutos agroindustriais, como cascas, sementes, polpas residuais, no caso, usando técnicas como hidrólise enzimática ou a compostagem, que vimos agora há pouco, né? Além disso, esse modelo reduz a pressão sobre os recursos naturais e minimiza impactos ambientais como a poluição do solo e da água. É uma abordagem estratégica que conecta a sustentabilidade ambiental, a responsabilidade social e ainda a viabilidade econômica. Ou seja, quando a gente para pensar nos resíduos como problema, porque geralmente resíduo é visto como problema, a economia circular ela vê ele como uma inovação, como uma oportunidade de inovação, onde aquilo que uma vez seria descartado, que já é utilizado, pensando no descarte, ele já é visto que vai ser utilizado e o que restar vai ter um novo caminho, vai ter
uma nova perspectiva a se seguir. Para trazer, na verdade, uma melhor compreensão, trouxe então uma tabelinha aqui que trabalha a questão desses modelos. Então, no modelo linear, a gente tem a extração, produção, uso e descarte. Extraiu, produziu, usou, descartou. O que foi descartado não tem um destino. Já no modelo circular, nós vamos projetar, produzir. Primeiro é se projetar o que se vai usar para produzir, usar, e depois ele vai ser reciclado, ele vai ser reutilizado ou vai ser reintegrado. No modelo linear, então, nós temos o alto desperdício, porque não é utilizado de uma maneira consciente. Já no circular, temos o reaproveitamento dos recursos. No modelo linear, o foco está no consumo e no circular, o foco está na regeneração do que foi consumido. O modelo linear tem um curto ciclo de vida dos produtos, e já no modelo circular, nós temos o prolongamento do ciclo de vida. No modelo linear também nós temos um impacto ambiental elevado, gera muito lixo, muito descarte, muito resíduo, muita poluição. E no modelo circular, nós temos a redução dos impactos e resíduos. Trouxe aqui para vocês um esqueminha de como funciona. Então, é a produção, depois a coleta e separação. Então, vai ter o processamento e transformação, que vai gerar novos produtos, e aí esses novos produtos ou nova energia vai ser introduzido no mercado ou no solo para ir para o consumidor. Eu não sei se vocês já viram, mas é comum, por exemplo, a embalagem de shampoo, está lá, produto reciclado e reciclável. Significa que ele já foi reciclado anteriormente, depois do meu uso ele vai ser reciclado de novo. Isso acontece hoje com muitas embalagens de muitos produtos que consumimos. Bom, e quanto à aplicação dos subprodutos gerados, né? Os subprodutos gerados a partir da recuperação de resíduos, eles têm um enorme potencial de aplicação em diferentes setores. Por exemplo, nos setores agroindustriais, ricos em matéria orgânica, ele pode ser transformado em adubo e biofertilizante, contribuindo para o quê? Para uma agricultura limpa, para uma agricultura sustentável. Na área energética, é, técnicas como a digestão anaeróbica, que nós vimos, geram biogás, enquanto resíduos lignocelulósicos processados por hidrólise enzimática são utilizados para produzir bioetanol, e ambos são fonte alternativa de energia limpa. Já na indústria alimentícia e farmacêutica, é possível extrair compostos bioativos como polifenóis, taninos e fibras, que são usados como antioxidantes naturais, que são ingredientes funcionais ou até em cosméticos mesmo, devido às suas propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. E hoje, até em construção civil, há espaço para o uso de resíduos como cascas, cinzas, fibras. Eles podem ser aproveitados como aditivos em tijolos, concretos ou outros materiais, o que traz a redução de custos e de impactos ambientais também. Como aqui nós temos dois trabalhos que são voltados para o uso de resíduos, né? O primeiro, biorremediação microbiana de resíduos de penas para a produção de queratinas, uma solução excepcional para a remoção de pelos em curtumes, na indústria do curtume, no caso. Então, acontece que eles estão produzindo, cultivando micro-organismos em penas, que serão penas de aves, penas que serão utilizadas para aplicar na indústria do curtume, na indústria do couro, para remoção de pelos, dos pelos mesmo dos animais que estão, que eles obtiveram couro, né, por onde eles obtiveram. O estudo ele explora a produção de queratinase a partir de resíduos de aves, propondo uma abordagem alternativa ao desengorduramento químico na indústria do couro, prevenindo a poluição ambiental. Basicamente é isso. E o segundo estudo é sobre a utilização de resíduos agroindustriais em processos biotecnológicos para a produção da enzima tanase. Citei tanase algumas vezes, gente, porque é a enzima que eu trabalho, então
nada mais é do que enzima capaz de degradar o tanino, liberando ácido gálico e glicose, para servir também de aplicação industrial. Bom, foi isso. Espero que vocês tenham conseguido absorver pelo menos um pouco da ideia proposta. E muito obrigada pela atenção.